Olá, como vai? Tudo bem? Vamos estudar sobre direito intertemporal. Sim, porque o novo Código de Processo Civil entrou em vigor dia 18 de março de 2016, embora a doutrina já tinha criado confusão, uns tinham dito que era dia 16, outros dia 17, mas STJ e CNJ resolveram a questão e bateram o martelo. Novo Código de Processo Civil entra em vigor dia 18 de março, pronto, e acabou. Todavia, o direito intertemporal ainda vai dar, durante um bom tempo, certa preocupação. Porque, obviamente, todos os processos em trâmite vão sentir os efeitos do novo código. E aí vai haver um problema de direito intertemporal. Então, sem demorar demais, vamos analisar 3 ferramentas hermenêuticas essenciais para a gente resolver, se não todas, pelo menos a maioria das questões de direito intertemporal. E vocês vão ver também que o próprio código, o próprio novo Código de Processo Civil, estabelece essas 3 ferramentas a fim de facilitar os profissionais de como devem proceder doravante. Bom, é importante a gente ter em mente 3 ferramentas de regras de transição. São elas o princípio da irretroatividade, a aplicação imediata da lei processual pura, a gente vai ver isso daqui a pouco, e o tempus regitiatum, o respeito às situações jurídicas consolidadas. Pelo princípio da irretroatividade, as normas processuais puras, ou seja, aquelas que não carregam diversa outra natureza, a não ser que processual, não retroage uma lei superveniente nova. Traduzido em miúdos, uma lei processual nova não vai afetar situações passadas. Ela não retroage. Agora, por que eu estou fazendo essa distinção normas processuais puras, normas processuais de natureza processual? É porque o STJ vem construindo uma diferenciação. E eu trouxe um acórdão para vocês, de um RESP, onde o STJ firmou o entendimento de que as normas tributárias processuais não se sujeitam ao princípio da irretroatividade das leis. Então a gente tem que ter muito cuidado. Não adianta fazer um gatilho mnemônico aqui de norma processual, não retroage. Isso não é verdade. Se a norma processual for de natureza material, como normas processuais tributárias, aí não existe a aplicação do princípio da irretroatividade. Então, o que nós estamos tratando aqui é Código de Processo Civil, é norma processual de natureza processual, é norma processual pura. Então, o princípio da irretroatividade é a nossa primeira ferramenta. O novo Código de Processo Civil não vai retroagir para afetar situações anteriores. Primeira ferramenta. A segunda ferramenta é estabelecida pelo próprio artigo 1046. É a aplicação imediata da lei processual. Diz o artigo 1046. Ao entrar em vigor esse código, suas disposições se aplicarão desde logo aos processos pendentes. Sobre outra linguagem, nenhum processo em trâmite vai escapar da incidência do novo Código de Processo Civil. Como exemplo, eu trouxe um artigo do STJ de algum tempo atrás que diz expressamente a aplicação imediata da lei processual aos processos em curso. Então, não creio eu que o STJ agora, baseado no novo Código de Processo Civil, vai mudar a sua jurisprudência. Então, a segunda ferramenta hermenêutica para nós resolvermos problemas de direito intertemporal é o novo Código de Processo Civil se aplica imediatamente aos processos pendentes. Nenhum processo em curso vai escapar do novo Código de Processo Civil. E aí nós vamos para a terceira ferramenta, que é o respeito jurídico ou respeito às situações jurídicas consolidadas. Baseado no princípio romano tempus regitiatum, a lei superveniente, mesmo tendo aplicação imediata, a aplicação é daqui para frente. A aplicação não pode mudar ou afetar situações jurídicas já consolidadas, ainda que o processo está em trâmite.
Então, por exemplo, se no meio da vigência do novo Código de Processo Civil está o meu prazo para contestar, o que eu vou fazer? Obviamente, a citação do réu para se defender já é uma situação jurídica consolidada com o velho Código de Processo Civil. Então, usando-se essa ferramenta do tempus regitiatum, ou seja, na época da prática do ato respectivo, a legislação válida e aplicável à época é que deve ser utilizada. Eu vou dar um outro exemplo para ficar um pouco mais simples. Por exemplo, até 1990, vamos supor que avós podiam adotar legalmente netos. Pois, com o novo Estatuto da Criança e do Adolescente, tem uma vedação expressa. Agora, vamos supor que houve uma adoção, um avô adotou uma criança em 1989. E o avô faleceu agora. Como é que fica essa situação? Pelo tempus regitiatum, a adoção se deu em uma época a qual não havia legislação proibindo a prática do ato privado. Então, há que se observar a situação jurídica consolidada à época de sua realização. E da mesma forma, se aplica no novo Código de Processo Civil. Processos em trâmite, eu tenho que verificar o quê? Quando foi praticado o ato ao qual eu estou com dúvida se eu já aplico o novo código ou não. Dependendo se o ato já está consolidado, eu vou esperar passar o próximo passo processual para aí sim incidir o novo Código de Processo Civil. Senão vai ser uma violação expressa ao tempus regitiatum. Nesse sentido, eu trouxe um acórdão do STJ que diz expressamente isso. O entendimento deste Tribunal Superior, com base no princípio do tempus regitiatum, adotado por nosso ordenamento jurídico, é no sentido de que as inovações introduzidas pela nova legislação são aplicáveis aos atos processuais após a sua vigência. E aí, nós temos a cereja do bolo, nós temos o coroamento de todas essas três ferramentas. Se nós fazemos uma leitura combinada do artigo 14 do novo CPC com o 1046, nós vamos ver que pelo menos as questões fundamentais de direito intertemporal estão resolvidas. Porque até agora o artigo 14 engloba tudo aquilo, todas as três ferramentas que nós discorremos. Diz o artigo 14 que a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sobre a vigência da norma revogada. A partir daí, princípio da irretroatividade da lei processual pura, aplicação e incidência imediata do novo Código aos processos em curso. Todavia, 3. Respeito às situações jurídicas consolidadas. Fazendo uma leitura do artigo 14 com o 1046, fica um pouco mais claro como nós devemos proceder em relação ao direito intertemporal. Eu quero crer que não vamos ter muitos grandes problemas, vamos ter sim um problema maior numa situação específica, mas do ponto de vista geral, a maioria dos problemas de direito intertemporal podem ser resolvidas com a aplicação do artigo 14 com o 1046. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Vamos continuar fazendo tantos outros. A você, um grande abraço, fiquem com Deus e até mais.